A paz de Cristo. Hoje, no Catequista Digital, vamos mergulhar nas profundezas da fundação da nossa fé. Preste muita atenção, pois o tema que será tratado hoje é a maior prova de que as seitas protestantes vivem na negação histórica e bíblica, a escolha dos 12 apóstolos e a autoridade que ela instituiu. Para o pensamento rebelde, o conceito de sucessão apostólica e de uma autoridade visível e contínua é um erro. Eles tentam reduzir os apóstolos a meros evangelistas, como qualquer crente. Mas a Bíblia é cristalina. Ela demonstra que Cristo fundou sua igreja sobre uma estrutura hierárquica visível e permanente que não pode ser inventada e nem interrompida por reformas humanas. A escolha dos 12 apóstolos não foi um evento casual, foi um ato solene de fundação. Em São Lucas, capítulo 6, versículos 13 e 14, a Escritura não poderia ser mais taxativa. E, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Note a precisão dos termos. Cristo não chamou todos os seguidores de apóstolos, mas separou 12 homens específicos e deu-lhes um novo nome e uma nova função. A palavra grega apóstolos significa literalmente enviados. São embaixadores com plenos poderes. Esta é a primeira prova contra a rebelião protestante. A Igreja de Cristo não é uma democracia de iguais, mas uma monarquia espiritual, com uma liderança visível e claramente nomeada. Essa eleição se reveste de um significado ainda mais profundo. O número 12 não é aleatório. Ele remete diretamente às 12 tribos de Israel. Jesus estava, na verdade, refundando o povo de Deus, estabelecendo a nova aliança com uma nova estrutura de governo. Os 12 apóstolos são os príncipes da nova Israel. Não são apenas pregadores, mas sim os governantes que ele designou. E em São Marcos, capítulo 3, versículos 13 e 14, a finalidade da escolha é revelada em sua plenitude. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. O Senhor os escolheu para 2 funções indissociáveis. A primeira, estar com ele, estabeleceu a tradição, a transmissão viva e fiel do que viram e ouviram. A segunda, serem enviados para pregar, estabeleceu o magistério, a autoridade de governar e ensinar a palavra. Esta dupla função é o alicerce da Igreja Católica. A ausência dela é o que condena o protestantismo a se fragmentar em milhares de seitas, cada uma com sua própria verdade inventada. Se a autoridade apostólica fosse apenas pessoal, terminando com a morte de cada homem, os 11 restantes não teriam se preocupado em substituir Judas Iscariotes. Mas o que vemos na Escritura, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 15 a 26, São Pedro, agindo como a rocha e primeira autoridade, lidera a escolha do substituto. Eles buscam alguém que tenha estado com eles desde o início, para que possa ser testemunha da ressurreição. A Bíblia usa o termo: era preciso que outro assumisse o munus, o ofício, o ministério de apóstolo. O ofício apostólico, portanto, não morreu com Judas. Ele foi continuado e transferido a Matias. Esta passagem é a prova inegável de que o ofício apostólico foi estabelecido para ser permanente e sucessível. Se o cargo de apóstolo tivesse sido extinto na primeira geração, não haveria necessidade de substituir Judas. A substituição prova a sucessão apostólica dentro da própria Bíblia, e a Igreja Católica, por meio de seus bispos e do Santo Padre, o Papa, é a única que mantém essa cadeia ininterrupta. Negar Matias é negar a própria Bíblia que os protestantes fingem seguir. Para aqueles que insistem que tudo isso é história antiga, o livro do Apocalipse destrói essa afirmação.
Se o apóstolo fosse apenas um evangelista passageiro, por que Deus lhe daria uma função eterna? No Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, ao descrever a glória da Nova Jerusalém, São João escreve: "E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro." As fundações da Igreja Eterna, a Igreja Triunfante no céu, são os 12 apóstolos. Eles não são apenas figuras do passado, mas alicerces eternos da casa de Deus. Se a fundação é eterna, a estrutura construída sobre ela, a Igreja Católica, deve ter uma continuidade visível e funcional na terra. O protestante, ao rejeitar essa continuidade e autoridade, está negando a unidade entre a Igreja militante aqui e a Igreja triunfante no céu. O protestantismo nasceu na revolta contra essa hierarquia visível, fundamentado na mentira da sola Escritura. E aqui reside a contradição fatal. Os protestantes usam os livros escritos por essa estrutura, como as cartas de São Paulo, o Evangelho de São Mateus, e aceitam esses livros como inspirados, mas ao mesmo tempo rejeitam a autoridade que reuniu, protegeu e definiu esses mesmos livros. O cânon bíblico, a lista de livros que compõem a Bíblia, não caiu do céu em uma maleta de couro. O cânon foi definido pelos sucessores dos apóstolos em concílios da Igreja, Hipona, Cartago, séculos depois da morte dos apóstolos. Portanto, o protestante cai num paradoxo insustentável. Eles aceitam o livro, mas rejeitam a autoridade magisterial que autenticou o livro. É como aceitar o texto da Constituição de um país, mas negar a existência do Supremo Tribunal que a interpreta e valida. É a autodestruição da própria fé deles. Ao rejeitar a sucessão apostólica, o protestante rejeita a voz que o Senhor escolheu para ensinar. O resultado é o que vemos hoje. Milhares de seitas, cada uma com sua própria verdade particular, em total caos e desordem, provando que a promessa de unidade de Cristo só se cumpre na Igreja que tem os apóstolos, como seu fundamento visível e contínuo. O católico, por outro lado, se regozija em saber que a fé que professamos é a mesma fé ensinada por Pedro, por Tiago e por João. A Igreja Católica é a única que mantém a estrutura de governo que Cristo escolheu. O bispo de Roma, o Papa, como sucessor de Pedro, a Rocha, e os bispos em comunhão com ele como sucessores do Colégio Apostólico. Esta estrutura é a garantia contra as heresias e o caos. É a forma como a tradição, vinda dos apóstolos, é protegida e ensinada infalivelmente, cumprindo a ordem de Cristo. Você não precisa inventar sua fé, você apenas a recebe, pela autoridade de quem foi enviado. Mas qual dos 12 foi o escolhido por Cristo para ser a primeira e principal fundação, a rocha de onde tudo se seguiria? Não perca o nosso próximo episódio, onde vamos desvendar a primazia de São Pedro, o pescador, e a prova bíblica da autoridade papal. Somos o Catequista Digital, a sua dose diária de fé e conhecimento. Que Deus ilumine os seus passos e te fortaleça na fé, para que você possa viver a santidade a qual você foi chamado. Amém. E inscreva-se neste canal.